produção de conteúdo de qualidade, tanto em vídeo, em áudio e em texto. Então, os objetivos dessa aula são aprender técnicas para criar os nossos conteúdos de forma profissional, seja tanto na questão do Instagram, das mídias sociais, como principalmente aqui no desenvolvimento do nosso infoproduto, de alta qualidade e engajantes em diferentes formatos. É muito importante porque a qualidade do nosso conteúdo influencia totalmente na facilidade da venda, porque quando eu transmito profissionalismo e credibilidade por conta do meu material, que é na sutileza, né? Tantas vezes é uma coisa inconsciente, você bate o olho em determinado produto, em determinada marca, e só por características sutis, até mesmo de iluminação, de enquadramento, acaba me passando a mensagem se essa marca é algo que eu devo confiar ou não. Então, a importância do conteúdo de qualidade. Ele estabelece credibilidade e profissionalismo, aumenta o engajamento e retenção dos alunos. Então, quando a gente tem conteúdos de qualidade, no sentido conteúdos bons, a gente tem um áudio bom, a gente tem materiais relevantes, tudo isso influencia. Facilita o aprendizado e a compreensão do material e contribui para a construção de uma marca forte e confiável. Você tem que entender também que absolutamente tudo que você faz, você fica melhor só na prática. Mesmo que você estude um monte, claro que é importante e essencial, mas você só vai ficar melhor fazendo porque você vai observar e vai começar a ter uma maior sensibilidade, principalmente aqui que eu tô falando, em questão de vídeo, ângulo e iluminação. Então, os aspectos técnicos de vídeo. Equipamentos necessários. Não precisa de uma câmera profissional. Hoje em dia, os smartphones já têm excelentes câmeras, mas uma coisa que você deve fazer é primeiro se certificar se o seu celular tem uma boa câmera. E como que a gente faz isso? É sabendo em qual resolução que a gravação do nosso vídeo está. Então você consegue ir em ajustes no seu aparelho, em câmera na parte de gravação e ver qual que está sendo a resolução. A gente já tem um slide ali que está escrito qual que é a ideal, que seria pelo menos 1080p, idealmente 60 fps, que são frames per second, que seria quadros por segundo. Então, quanto mais frames a gente tem, que tem 30 ou 60, melhor fica a qualidade da imagem. Então, ou 1080 ou 4K, idealmente 4K, mas para isso você vai ter que ter uma assinatura de nuvem no seu aparelho. Se você tem, por exemplo, né, um Google Drive, ou então na Apple, que a gente tem o iCloud, porque esse tipo de gravação de aula consome espaço. Então você vai ter que ter realmente um suporte em nuvem para conseguir lidar com essas gravações. Tripé simples para estabilidade, pode ser um tripé super comum, é realmente só para manter o seu celular ali paradinho e que seja estável, porque tem tripé que ele é tão simples no sentido de não boa a qualidade, que ele acaba sendo instável, pode quebrar, então é só se atentar para isso mesmo. O microfone externo para um áudio limpo, claro, mas também dá para usar o celular, porque hoje em dia a gente já tem modelos que o áudio é muito bom. Por exemplo, aqui vocês estão ouvindo, tem um microfone aqui, mas eu comprei ele é muito lindo, maravilhoso, inclusive ele é um dos itens que acabam compondo a cena e tornando um pouco mais dinâmica a aula, mas eu achei que ele isola demais a voz, ele abafa demais, e eu prefiro o som já do iPhone, esse é um 15 Pro Max, e o áudio fica perfeito, fica super claro, então eu optei para utilizar isso e depois eu também acabo no CapCut utilizando a redução de ruído, tá? Então dá tanto para utilizar um bom microfone ou então dá para utilizar o celular, se for com um som realmente limpo. E a iluminação adequada, ou softbox ou um LED, eu deixei ali em negrito porque eu por muito tempo utilizei o softbox, dá muito trabalho, aquela coisa gigante, você tem que armar ela, depois guardar. E hoje em dia eu utilizo um LED bem pequenininho e tem intensidade do 0% ao 100% da luz e várias gamas ali de cores também, tanto coloridas como mesclando a luz branca e amarela. E fica perfeito, é desse tamanho. Vou deixar o link aqui embaixo. Então, assim, é super prático e eu indico hoje em dia do que o softbox, que dá muito trabalho. Então, aqui essa imagem é perfeito porque realmente mostra para vocês como que deve ser a disposição dos nossos itens para filmagem. Então, para configurações de gravação, a resolução 1080, que é Full HD ou superior. Eu indico, se você puder, utilizar na 4K. Por quê?
Quando a gente grava em 1080, se a gente depois, na edição, for dar qualquer tipo de zoom, então, eu vou querer só centralizar um pouco mais em mim, eu vou querer em algumas cenas dar um zoom maior, focar mais no meu rosto, ou em algum item específico, ou só fazer um corte mesmo, qualquer mexida que você for dar na 1080, você já vai distorcer a imagem, porque ela já tá ali cheia no seu potencial. Com a 4K, não, a gente consegue dar um bom zoom sem perder absolutamente nenhuma qualidade, porque a imagem já é maior do que a tela em si. Então, eu indico utilizar a 4K se você pode por conta disso. Você vai conseguir fazer outras imagens, por exemplo, colocando o meu rosto aqui bem pertinho na tela. Se você trabalha com alguma outra coisa que você vai filmar, algum objeto específico, você consegue dar zoom sem perder a qualidade. Então, eu indico. Taxa de quadros, idealmente 60 frames per second, seria quadros por segundo para conseguir essa imagem mais limpa. Então eu tô tendo vários quadros por segundo, isso deixa a minha imagem mais fluida do que quando eu tenho menos, que ela vai ficar com um movimento um pouco diferente. E configurações de iluminação e enquadramento aqui vocês veem perfeitamente. Então a gente vai ter a pessoa, você, no centro, aqui. Atrás, eu gosto de utilizar, que nem tem aqui no meu cenário, é uma luz LED, aquelas bem simples, bem baratas mesmo, foi colocado embutido, mas realmente é só colar a fita ali embaixo, fica muito bonito, dá um ar muito profissional na filmagem, hoje em dia as pessoas trabalham muito com isso, então foi algo que acabou popularizando, digamos assim, mas num bom sentido. Aqui a gente vai ter essa luz branca mista com amarela, eu prefiro dessa forma, ou então softbox a 45 graus, ok? Então ela vai vir aqui nesse meu ângulo, que é onde direciona essa luz, para iluminar e não vir de frente, porque quando vem de frente não vai ter absolutamente nenhuma sombra no meu rosto e não fica com um aspecto legal. Você pode até em casa testar só para você entender qual que é o papel da luz, ao invés de, né, se quiser só fazer e deixar ali maravilhoso, mas é legal também a gente entendendo a questão de posicionamento, quando a luz está vindo diretamente para mim, como que fica, quando ela está vindo para a lateral, como que fica. Aqui a câmera de frente, na altura do seu rosto, nem para baixo, nem muito para cima, na altura do seu rosto, e aqui no caso, né, o seu celular com tripé. E aqui, vocês estão vendo que tem uma luz colorida, ela tá bem aqui, nessa minha direção. Eu utilizo laranja, que é para dar um contorno aqui no meu cabelo, vocês estão vendo, né, uma outra cor, dá um ar também muito mais bonito, pode ser qualquer cor e idealmente de contraste com o seu fundo. Então, por exemplo, o meu fundo aqui é roxo e aqui eu deixo laranja, são as cores da Second também, mas pode ser as cores que você quiser, sempre contrastantes para ficar bonito. Pode ser um vermelho, pode ser um rosa. Então, esse toque é sutil, mas também compõe a imagem. E aqui, se você quiser até deixar, eu tenho, por exemplo, uma luz bem fraquinha aqui na frente, que é da minha mesa, que eu também deixo ela ligada, é algo bem sutil, e aí você avalia. A única questão é, toda a luz ambiente, ela tem que estar apagada. Então, tudo aqui, é até engraçado, porque quando eu fui atrás de entender como que fazia esse tipo de cenário, eu não conseguia acreditar que a luz tem que ser a luz central apagada. Eu achava que era uma luz acesa junto com o LED e tudo mais, mas realmente é o softbox e todo o cenário escuro que vai dar esse ambiente para o LED se destacar e essas outras cores também. Você só vai pegar prática, praticando, não existe outra forma. Não se apegue muito, claro, estude, vocês viram, receberam tudo aqui, né, de como deve ser feito, posicione tudo, mas é fazendo que você vai analisar o que ficou bom, o que não ficou tão legal, e aqui, inclusive, vocês podem até comentar aqui qualquer dúvida que estejam tendo ou sentindo, tô sentindo que meu vídeo tá acontecendo isso, o que pode ser? E aí a gente te ajuda também. Você vai sim evoluir se você fizer. É a única forma de evoluir, então faça. Dica de gravação. Iluminação muito importante, então ela é que vai definir a qualidade do seu vídeo, não importa se você tem a melhor câmera do mundo, se não estiver bem iluminado, vai ficar ruim. Antes de começar a gravar, verifique o armazenamento disponível. Isso eu aprendi não faz muito tempo, porque eu comecei a gravar. Eu, inclusive, sempre deixo um espelho, que às vezes eu até dou uma olhadinha rápida aqui,
só porque eu não consigo ver se tá gravando ainda. Então, o espelho eu só consulto às vezes para ver se, por exemplo, não apareceu nenhuma mensagem de armazenamento indisponível, ou então, por exemplo, alguém fez qualquer tipo de ligação ou aconteceu alguma coisa no celular. Porque eu deixo sempre no modo avião, mas é sempre bom você olhar, porque imagina, você tá gravando ali a aula há um tempão e aí você vê que não gravou nada por algum outro motivo. Verifique o enquadramento e a composição, então monte o seu setup, verifique, faça uma gravação teste, finja que você está ali falando, gravando e analise se precisa alguma coisa ser alterada. Faça testes de som antes de gravar, oficialmente, né? Então grave, veja se está limpo o som, se por exemplo tem algum dispositivo Bluetooth conectado que você não desconectou, e aí sabe quando o fone fica longe e aí acaba tendo aquele som horroroso. Então tudo precisa ser testado para poupar a sua frustração. Fale claramente e mantenha contato visual com a câmera. No início é bem desafiador. Pode ser que você tenha mais gírias, mais vícios de linguagem. Só faça, porque você vai a cada vez entendendo o que você precisa melhorar, refazer, e com o tempo você vai ficando mais à vontade na frente da câmera. Cuide com os vícios de linguagem e evite viajar na maionese, dar exemplos demais e informações desnecessárias. Tempo é ouro. E a nossa própria atenção também hoje em dia, ela é limitada. Então, assim, cuidado para não começar. Eu falo isso porque eu já comprei curso de uma pessoa que é bem conhecida e as aulas eram de 2 horas cada aula. E assim, eram, nossa, exemplo, que não eram realmente úteis e só fazia dispersar a aula. Era realmente um viajar na maionese, assim, e eu quero que você cuide disso. Por isso que até é muito interessante a questão da parte quando a gente está fazendo os slides da aula, porque é o momento que a gente está pensando o que vai ter nessa aula, o que vai ter na seguinte, mesmo que a gente pense numa estrutura modular, mas no sentido de você não começar a puxar um monte de assunto que nem é dessa aula ou que nem precise. Deixe o mais conciso possível e sempre focando que o aluno tem a rotina dele. Ele não quer estar vendo aula, ele quer estar vendo meme no Instagram, ele quer estar se divertindo. Então tente ser objetivo. Claro que às vezes a gente vai colocando informações, mas sempre pense em objetividade. E uma super dica: adicione itens dinâmicos no cenário. Objetos que se mexem, como por exemplo eu tenho esse aqui, né, que fica balançando. Trocam de cor, a gente tem um microfone, tem também uma luz lá atrás que fica mudando de cor, porque torna o vídeo mais agradável. Tem vários tipos de decoração que tem essa questão de ser um objeto que está voando, aqueles que é com imã. Pesquise o que mais ressoa com a sua proposta, com o seu negócio, com você, e acrescente, porque realmente torna o vídeo mais agradável. Bom, técnicas de edição. A gente tem, por exemplo, o CapCut, que é totalmente gratuito e que é o que eu recomendo. Ele é super intuitivo, fácil de utilizar e, claro, não é intuitivo para todo mundo e tá tudo bem. Então você pode sim ver um tutorial e se você puder contratar alguém para fazer as edições, melhor, porque é uma coisa a menos para você fazer. Mas se não, eu indico, é o que eu utilizo, o CapCut, que é tranquilo de mexer, salvar e tudo mais. Então são as ferramentas básicas que vocês vão utilizar, que é a de corte. Então eu gravei esse vídeo inteiro, se eu fiz qualquer tipo de erro, eu vou lá, só corto o pedaço que eu falei errado, troquei a palavra, enfim. Transição é possível, mas eu não gosto de utilizar, que é isso aqui, que eu deixei o exemplo, porque eu gosto de utilizar só para anúncios e conteúdos, tá? Mas para aula, eu não gosto de ficar colocando efeito, eu não acho que fica profissional. Mas é uma opinião pessoal minha. Correção de cor, então colocar um pouco mais de cor, mexer na saturação, na exposição, no contraste, para ajustar sutilmente, não deixe super saturado. Mas é interessante deixar o preto mais preto, as cores um pouco mais vivas. E adição de texto e imagens também a gente faz tudo nessa ferramenta. Dicas de edição. Mantenha os vídeos concisos e diretos. Utilize transições suaves e consistentes, e como eu falei para vocês, eu gosto de só trocar o quadro seguinte sem nenhum tipo de transição. Inclua imagens e animações para ilustrar pontos importantes. Aqui vocês veem que eu utilizo os slides, eu gosto bastante pela questão do direcionamento que eu tenho na aula, porque eu domino o assunto. Mas se eu não tiver nenhum norte, é muito provável que eu vou começar a viajar na maionese, que eu vou ou começar a puxar vários assuntos porque eu não sei exatamente o que vai ser em cada aula. Então, quanto mais planejado e realmente colocado nos slides, melhor fica, mais fácil e muito melhor para o aluno.
Compartilhe a sua tela para o aluno ir acompanhando os slides, como eu estou fazendo aqui para vocês, eu faço também no CapCut. Do que ser só uma pessoa falando o tempo inteiro, acaba sendo bem cansativo. A aula, no geral, já acaba sendo cansativo, mas se a gente deixa tudo tão estático, tão simples, fica ainda pior. Sobre a questão do áudio, qualidade da gravação, então o microfone de alta qualidade, ou como eu falei para vocês, dá para utilizar o seu celular utilizando a redução de ruído e se ele tiver uma boa gravação de áudio. E a interface de áudio ou o gravador externo, se não usar o microfone do celular. Então, quando a gente tem um microfone, o que a gente faz? A gente abre no nosso computador e aí vai aparecer ali gravador, né, de áudio, porque a gente grava como um arquivo à parte. Técnicas de gravação. Então a gente vai gravar num ambiente silencioso, né? O óbvio também precisa ser dito, com pouca reverberação. O que é reverberação? Quando o áudio, independente se é uma música, se é a sua fala, nesse caso, ele bate e ele volta. Ele não é um eco. O eco é quando realmente o que é falado, reproduzido, é repetido. A reverberação é como essa potencialização do som. Dependendo do tipo de material das paredes, dos objetos, pode sim causar uma maior reverberação. Um grande exemplo disso é quando você está no chuveiro, a sua voz não fica até melhor, porque tem um certo nível de reverberação, mas para gravação isso é ruim, porque entende o que eu quero dizer? Que fica aquele som não tão limpo. Utilize um filtro para reduzir ruídos indesejados. Então, no CapCut, a gente tem essa opção que é ali, já vou mostrar para vocês, eu até deixei aqui no slide, que é só um botãozinho ali na parte de áudio, reduzir ruído. E verifique os níveis de áudio antes de começar a gravação. Isso principalmente é questão de nível de áudio para quem tem microfone, porque o microfone é que nem aqui, ó, tem um volume. E aí imagina, por exemplo, alguém, sei lá, mexeu no seu microfone ou você foi limpar e aí acabou mudando isso aqui e aí começou a gravação, não viu que tava com o microfone zerado ou com volume baixo e aí vai ter que refazer tudo. Então aqui isso é um print do CapCut, aqui eu já até acrescentei uma seta que a gente tem Noise Reduction ou então redução de ruído se tiver em português. Quando você tem qualquer tipo de arquivo dentro do CapCut, você vai ter ali as opções, então a gente vai ter opções de vídeo, áudio, velocidade, animação e ajustes. Então é só vir em áudio, tá bem auto-instrutivo também, e aí utiliza aqui redução de ruído, você também pode mudar, por exemplo, o volume, colocar um pouco mais alto, um pouco mais baixo. Então, utilizar sempre a redução de ruído e se o seu celular tiver a opção também, o isolamento de voz. Verifique o volume fazendo um teste antes, salvando o arquivo e ouça diretamente no seu celular, na sua câmera, se tá tudo certo com a sua gravação. Texto, escrita eficaz. Sobre a estrutura e organização. Utilize títulos e subtítulos claros, nesse caso que a gente está falando tanto da questão da produção de PDFs como dos slides das aulas e também das ferramentas. Quebre o texto em parágrafos curtos, tanto nos PDFs como nas aulas. Não deixe parágrafos enormes nos PDFs. Vá quebrando porque fica muito mais gostosa a leitura. E use listas com marcadores como essa e números para facilitar a leitura também. Hoje em dia as pessoas não adiantam, gostam de escanear o texto, então se você colocar ali um bloco de texto, a pessoa raramente vai conseguir ler e vai realmente ficar frustrada. As pessoas reclamam, é porque é muito texto, às vezes até é pouco texto, mas hoje em dia, quanto mais a gente consegue tornar dinâmica a leitura, melhor, porque as pessoas estão relutando em relação a isso. Então escreva num tom conversacional e acessível para o seu público. Não queira ser formal demais se o seu público não quer isso. Evite jargões e termos técnicos complexos, se adapte à linguagem do que o seu aluno já sabe. Revise e edite para corrigir erros gramaticais e ortográficos, essencial. É muito comum, é incrível, a gente está fazendo e a gente fazendo, mesmo que a gente olhe cada palavra, é muito comum deixar passar algumas coisas porque você está ali consumindo, trabalhando com muita informação e acaba passando, até porque na nossa leitura, não sei se você já ouviu falar isso, mas a gente não chega a ler uma palavra inteira, a gente bate o olho e o nosso cérebro automaticamente ali já reconhece e organiza as palavras, tanto que tem até brincadeiras assim de leia um texto e no final, não sei se você percebeu, mas as palavras todas estavam escritas erradas, com as letras do meio trocada e muitas vezes a gente não percebe.
Os exemplos práticos e histórias para ilustrar pontos também é importante, porque torna o aprendizado mais agradável. Revise tudo que pedir ao chat GPT. Nem nada de ficar copiando e colando. De novo, é você que instrui a máquina, não é a máquina que vai te instruir na vida. Sem saber 100% do que está abordando e se está em uma sequência transformadora e objetiva, porque claro que ele é maravilhoso, mas você que domina também na prática esse conhecimento, então tudo que ele te passar, analise e não faça um Ctrl+C, Ctrl+V. Consistência visual e de estilo, mantenha uma identidade visual consistente em todos os materiais, então tudo que você produzir, tanto na questão das fontes, das cores, do logotipo da sua marca, tudo para a gente conseguir reconhecer que isso vem dessa empresa e não fazer cada tipo de material com um tipo de imagem diferente, por exemplo. Então faça tudo bem conciso também. Adapte o estilo de comunicação para diferentes formatos de mídia. Você vai ser a sua empresa em cada tipo de mídia, mas, por exemplo, nos stories no Instagram é uma pegada mais bastidores, então eu vou me adaptar a isso. No YouTube são vídeos, hoje em dia a gente tem os shorts, mas mais longos, mais instrutivos. No Instagram o pessoal tá ali rolando o feed, quer conteúdos mais divertidos, quer conteúdos pequenos, então se for algum tipo de conteúdo de valor, é um outro tipo de formato diferente no YouTube, então se adapte para conseguir engajar melhor cada plataforma. Então a gente vai preparar e revisar os slides das aulas antes de gravar. E é maravilhoso porque realmente assim, guia você no que precisa ser falado, porque de novo, conhecimento você tem, mas deixar você falando abertamente, livremente, a chance de você não construir o melhor para o seu aluno vai ser muito grande. Então aqui, como vocês estão vendo, existe uma linha de raciocínio e na hora que você vai gravar, que já desprende muita energia, é tranquilo porque você começa o dia pensando, tá tudo ali, eu já pensei no que vai ser falado e você sabe que você vai estar entregando o melhor que você pode. Assegurando também que todos os tópicos importantes sejam abordados, porque ou a gente pode viajar demais na maionese, ou também deixar de falar pontos importantes. Então, slides são essenciais. Para estruturar os slides, é preciso criar uma estrutura lógica e sequencial, né? Isso é lógico, mas também precisa ser dito, utilizando títulos claros e concisos para cada slide, para o aluno entender bem o que está sendo abordado. Inclua bullet points, que seria esses pontinhos que a gente vê em cada slide para destacar os principais tópicos, torna a leitura mais fácil. Em slide a gente precisa de pouco texto. E sempre utilize o chat GPT, seu melhor funcionário, para a criação dos slides. Use como seu melhor funcionário. Peça auxílio para ele para tudo e, de novo, instruindo, não deixando que ele faça tudo por você. Sobre o design visual dos slides, utilize uma paleta de cor consistente, alinhada com a identidade visual da sua marca. Incorpore gráficos, imagens e ícones para tornar mais gostoso ver aquele slide. Então, por exemplo, aqui, né, vocês veem bastante a questão das formas geométricas, causa um contraste de cores. Tem sempre imagens, eu gosto de utilizar essas imagens mais estilo ilustração 3D. Então, utilize o que for condizente com a sua proposta. E mantenha um equilíbrio entre texto e elementos visuais. Nem que precise fazer mais slides, mas quebre, não deixe tudo em um único local. O conteúdo. Inclua exemplos práticos e estudos de caso para ilustrar pontos importantes. Adicione links para recursos adicionais e leituras recomendadas, nesse caso utilizando os links na legenda das aulas, que é o ideal, porque os slides você até pode disponibilizar para os alunos também, mas isso fica realmente opcional. Eu consumo, né, bastante tipo de cursos. Eu vou falar que é um meio a meio, assim, eu vejo tanto alguns que disponibilizam como outros que não. Eu, sinceramente, inicialmente, quando eu até, inclusive, estou fazendo o curso, inclusive comentem aqui nessa aula o que vocês preferem. Porque eu prefiro não deixar até para o aluno prestar atenção no que, sabe como é que é aquela coisa? Eu já fiz isso. Vê a aula, vê mais ou menos, baixa o slide, depois eu vejo. E aí nunca vê. Então comentem aqui o que vocês preferem. Inicialmente eu não vou deixar os slides, mas se muita gente pedir para deixar, eu deixo aqui para vocês. E utilize animações e transições com moderação para manter a atenção do aluno. Não fique enchendo de coisa, porque realmente vai acabar só distraindo do que, de fato, engajando. Então, a tarefa da aula é definir o nosso setup. O que é o setup? São as iluminações, os LEDs, os tripés. Eu vou deixar aqui na legenda dessa aula os links que eu utilizo. E claro, pode ser que esgote em algum momento, mas eu vou deixar tudo de acordo com o que eu utilizo, de preferência iguais mesmo.
e para você já começar a comprar tudo que precisa e chegar para a gente começar as nossas gravações. Então, o essencial vai ser o tripé, a questão do LED aqui, que é aquela luz branca e amarela que vai substituir o nosso antigo softbox, um LED que é colorido, algumas decorações, aqui vocês veem que eu tenho bem pouca coisa, bem simples, mas já busque também por essas decorações, pode ser pouquinha coisa, pode ser um item só, mas para não ser só você. O LED de trás colorido, o microfone se quiser fazer que nem eu para dar um ar realmente dinâmico na cena, mas pode utilizar só o seu celular. E é isso, acredito que eu abordei tudo aqui olhando o meu cenário, fazendo checklist para vocês. Então monte o seu setup de gravação, deixe pronto, já faça o pedido se você precisar comprar alguma coisa que você não possui. E eu quero pedir para vocês gravar como se fosse verdade 4 aulas. E aqui não só para vocês já se habituarem, relaxarem em relação à câmera, para começar a observar vícios de linguagem, o que precisa ser mudado, postura, mas também para vocês já verem como que tá o setup de vocês. Então aqui não é para gravar antes de chegar ao setup, é depois de montado para vocês observarem o que precisa ser feito de ajuste, se a câmera tá bom, se a iluminação tá boa. Uma de introdução, então vocês vão gravar uma aula de introdução, como eu mostrei aqui para vocês no início do estágio, quem que eu sou, qual que é a proposta do meu negócio, tudo isso, quanto mais vocês vão falando, mais vocês vão treinando, mais claro fica e realmente assim, é uma bola de neve no sentido positivo, você vai conseguindo ter clareza do que você tá fazendo. E outras 3 que você vai escolher aqui, 3 aulas como tema, que vai se sentir mais à vontade, para já ir treinando. Não se cobre, esse momento não é para se cobrar, inclusive nenhum, porque todo dia a gente vai fazendo e vai melhorando. É para você gravar. Eu, por exemplo, tô gravando as aulas da Second, mas eu tive a minha outra empresa, como eu falei na primeira aula desse estágio. Então eu já gravo conteúdo e aula há muito tempo. Eu não era assim à vontade. Hoje em dia eu amo gravar aula, juro. Assim, eu posso estar até desanimada no dia quando eu gravo aula, é uma coisa que me dá uma animação. Eu aprendi a gostar, a ficar à vontade em relação à câmera, a ter poucos erros de gravação, tudo isso porque pratico desde 2020, né? 2020, 2021, gravando o tempo inteiro. Então vai ser essa a sua trajetória também, começa a fazer, porque quanto antes você fizer, mais rápido você vai se sentir satisfeito e confiante e você vai identificar o que pode ser melhorado. Pense o seguinte, quando eu olhar e ver o que eu posso melhorar, só então eu vou estar no caminho de estar incrível. E quero que isso seja para ontem. Eu, por muito tempo, quis inclusive adiar as aulas até aqui da gravação da plataforma, porque inconscientemente, de certa forma, pensava de não sei se vai ficar tão bom quanto eu quero que seja. Mas não adianta, chegou um momento que eu preciso mudar esse mindset porque eu comecei a empurrar com a barriga e, poxa, é um projeto que eu sou apaixonada porque eu vejo na prática na minha empresa e, claro, em várias outras pessoas, mas tudo o que é a questão de retorno de um negócio digital, no impacto da vida das pessoas, na questão financeira, na liberdade geográfica e tudo mais. Poxa, eu quero isso também com a Second, porque tem tanto conhecimento que eu não vejo por aí dessa forma limpa, passada para vocês, sem a sobrecarga de informação, tudo compilado num local só, e começou a realmente, tocar esse sininho de quero isso para ontem. E o que eu comecei a pensar é exatamente isso. Eu vou fazer. Se ficar ruim, pelo menos eu vou ver. A luz ficou estourada, já aconteceu isso. Eu gravar conteúdos pro Instagram, gravei e depois eu vi que, na verdade, não desceu. Eu não gostei, a luz ficou estourada. Por que ficou estourada? Porque não estava posicionada tão bem, não estava tão na diagonal, a luz estava muito forte. Então faça, porque é só fazendo que você vai aprender. Dúvidas tanto aqui nos comentários na plataforma como no e-mail, e qualquer dúvida em relação à navegação, aqui na plataforma tem um tutorial no início de cada estágio. Não é o que você faz de vez em quando que importa, é o que você faz consistentemente, bora que tem muito para fazer e muito para celebrar, muito para conquistar. E como eu falei para vocês, hoje em dia sou apaixonada por criar, por fazer as aulas, por absolutamente tudo, mas isso é um aprendizado junto com a confiança que a gente vai ganhando ao longo do caminho também. Eu tenho certeza que daqui a pouco o próprio trabalho vai te trazer esse retorno emocional que é tão gostoso, né? Todos os dias poder estar sentindo essa alegria. Até a próxima aula!